Retransmitted or used in any form without the authorized written consent of NASCAR Broadcasting. NASCAR would like to thank all of our loyal fans for your continued support, and we hope you enjoyed today's broadcast. Olá, caros amigos do Speed, estamos com imagens de Bristol, no Tennessee. 5,5 milhões de dólares foram distribuídos para essa prova, a prova mais importante das primeiras provas dessa temporada, pelo menos na minha opinião, é a prova de Bristol, no Tennessee, é uma das mais interessantes, sem dúvida nenhuma, onde os carros da Sprint Cup dão 500 voltas nesse verdadeiro coliseu romano dedicado ao automobilismo. É Bristol, no Tennessee, é o oval curto de meia milha. Kyle Busch veio para esta quinta etapa com 665 pontos como líder da temporada. Greg Biffle na segunda posição. Aí aparecia Kevin Harvick, Ryan Newman, Jeff Burton, Dale Jr., Kasey Kahne, Tony Stewart, Brian Vickers e os demais pilotos. E aqui este curto oval de 0,85 quilômetros, palco dessa quinta etapa da temporada de 2008, muito importante essa etapa, muito importante prova, bandeira verde em Bristol. Jimmie Johnson e Matt Kenseth brigando pelas primeiras posições, aparecia ali o piloto Jeff Gordon. Vale a pena a gente destacar que as posições de largada para essa prova de Bristol foram as posições finais da temporada de 2007, devido ao mau tempo em Bristol. Não tivemos os treinos classificatórios, portanto, os pilotos estavam aqui largando de acordo como terminaram a temporada de 2007. Jimmie Johnson na primeira posição, aparecia ali o piloto Jeff Gordon. Tony Stewart aparecia junto com Kevin Harvick, trabalhando ali atrás. Denny Hamlin com um bom começo de prova, entrava pela parte interna e ultrapassava o Tony Stewart. Tony Stewart falava com a equipe dele que estava tranquilo, que estava deixando apenas a pista melhorar um pouco em matéria de borracha para começar a atacar. Aí você acompanha o Kasey Kahne, que estava arriscado a não participar da lista dos 35 melhores, precisava de um bom resultado aqui em Bristol, porque a partir da sexta etapa, a classificação para as provas da Sprint Cup vai ser de acordo com os 35 deste ano. Até essa prova de Bristol, a classificação do ano passado foi considerada, este ano não. Este ano, os melhores 35, a partir da próxima etapa, os melhores 35 têm a classificação garantida. Fora isso, você como piloto vai ter que correr para correr. Ou seja, você vai ter que conseguir um bom tempo classificatório, bater os demais pilotos que estão tentando fazer isso, e aí sim, tentar participar das provas. Doze voltas de 500 já tinham sido disputadas. Belíssimas imagens aéreas de Bristol. Na minha opinião, a prova mais interessante para acompanhar
uma prova da NASCAR. Continuava ali Jimmie Johnson com Clint Bowyer. Clint Bowyer tinha vencido o dia anterior a prova da Nationwide. Portanto, tinha um carro forte o Clint Bowyer. Também aqui para esse começo de prova. E vinha, logicamente, inspirado com a vitória da Nationwide. Tony Stewart ali com o Denny Hamlin ali na frente. O número 5 de Kasey Kahne. Brigando com o Jeff Burton. (18 voltas completadas em Bristol. Faremos uma pausa e voltamos em seguida. Quinta é o dia em que o Speed deixa você por dentro de tudo o que acontece na NASCAR. Nationwide Series Highlights, Sprint Cup Highlights, Craftsman Truck Series. O mundo da NASCAR está aqui. Hoje, somente no Speed. ¿Quieres aprender a dar los mejores besos? Manda chapar al 2112 y desperta a todos sus ratones. Chapar al 2112 y déjalos sin aliento. Chapar al 2112. I'm Jeff Gordon. I feel the need for speed. Nuevo Siena, con todo lo que querías. Para ellos, llegar a cualquier lugar del mundo sin esfuerzo es simple. Ahora, para ti también. Compra cualquier DVD marcado con el sticker. Registra tu compra en voxlatina.com y responde la trivia para ganar un espectacular viaje para 2 personas en cualquiera de los 5 continentes. Como ellos, viaja de inmediato a cualquier parte del planeta. Jumper, cualquier lugar es posible. Solo en cines. De los creadores de la era de hielo. Hola. Hola. ¿Qué tal si hicieras un descubrimiento increíble y nadie te creyera? Hay personas en esta partícula. Pues yo digo que si no puedes verlo, escucharlo o sentirlo, entonces no existe. Ahora el descubrimiento más pequeño, la aventura más grande. El Dr. Seuss, Horton y el mundo de los quién. ¿Qué tal, carnal? Michael Waltrip era o líder na volta de número 102. Ele não tinha parado nos pits na última bandeira amarela, portanto conseguia 5 pontos importantes para ele, que está brigando por fazer parte dos melhores 35. Aí o Tony Stewart ultrapassava
E passava a ser o líder dessa prova, com Jimmie Johnson seguindo o Tony Stewart. Esse era o carro de Kevin Harvick. Clint Bowyer ali na 6ª posição, e o Kyle Busch começava a aparecer. Era o 7º colocado na frente, Denny Hamlin. Mais uma vez os Toyotas de Joe Gibbs mostravam força nessa prova. Michael Waltrip ainda se mantinha ali na frente. Michael Waltrip ainda do lado de fora. Com pneus desgastos, se mantinha ali nas primeiras posições. E arriscava, era um risco que estava dando certo, pelo menos até então, para Michael Waltrip. Tinha muito chão pela frente, ainda 500 voltas. Mas a aposta dele tinha dado certo. Ele vinha nas últimas posições entre os carros que lideravam. Ficou na pista na última bandeira amarela e estava ainda se mantendo entre os líderes. Torcendo, lógico, para uma bandeira amarela relativamente rápida aqui em Bristol. David Blaney, batido por todos os lados ali. Por algum motivo era um carro muito lento e o Regan Smith batendo de todos os lados ali no David Blaney. Esse é o piloto Casey Kane, que vinha agora na 29ª posição. Tinha sido rápido demais numa última parada nos pits e tinha sido penalizado e tinha ido para a 31ª colocação e começava a tentar recuperar o tempo perdido. Eric Almirola, fiquem de olho no trabalho do Eric Almirola. Eric Almirola, que fazia a estreia nessa temporada, este ano vai correr em algumas provas quando o Mark Martin decidir não correr com o carro número 8. Mas é muito mais piloto do que Mark Martin, pelo menos nessa temporada. Mark Martin nunca conseguiu ficar entre as primeiras posições. O Eric Almirola, na estreia, vai terminar com o top 10. Denny Hamlin e Kevin Harvick brigavam pela 3ª posição. Tony Stewart continuava o domínio de Bristol. Mais uma vez, o carro número 20 dominava. Volta de número 198. Denny Hamlin agora ultrapassava Tony Stewart pela 2ª vez. Assumia o primeiro lugar. JJ ele abria caminho na última bandeira amarela. Tony Stewart evitando para evitar o acidente. Tirava o pé do acelerador.
E passava lotado ali o Denny Hamlin. Vamos chegando perto da metade dessa prova, 200 voltas já disputadas. 500 em total. Aqui nessa belíssima prova, as 500 voltas de Bristol. Quinta etapa da temporada, uma etapa muito importante, pois aqui se decide as posições desta temporada de 2005. Quem não fizer parte, 2008, quem não fizer parte das 35 primeiras posições, vai ter que brigar a partir da próxima etapa em Martinsville por correr. Vai ter que correr para correr, como digo. Vai ter que trabalhar bastante para conseguir a classificação no tempo. A partir da 35ª posição. 8 posições sendo brigadas durante cada etapa. Paul Menard, bastante lento, indo para os pits. Recebia ali a bandeira preta para retirar aquela parte solta no carro de Paul Menard e já estava de volta na pista. 207 voltas já tinham sido disputadas em Bristol. O sol brilhava, sol que estava aparecendo pela primeira vez nessa corrida. Aparecia aqui a briga entre o Jimmie Johnson e o Clint Bowyer. Tony Stewart brigava com o Clint Bowyer para recuperar as posições. Tentava Tony Stewart por dentro, Jimmie Johnson na segunda posição e Denny Hamlin começava a mostrar também domínio dos Toyotas. Esse é o carro de Dale Jr., que não estava feliz no começo da prova com o ajuste do carro. Vinha lá de trás tentando recuperar posições. ...215 voltas, esse era o carro de Ryan Newman, que tinha recebido a bandeira preta também para corrigir, para tirar aquela parte de trás da carenagem da lataria do carro. Companheiros de equipe, Kevin Harvick ultrapassava Jeff Burton.
Apenas 20 carros estavam na volta dos líderes, depois de 220 voltas. Os Toyotas de Tony Stewart e Denny Hamlin dominavam até então. Aí vinha como retardatário o Ryan Newman, 3 voltas de déficit. Denny Hamlin era o líder. Já estávamos na segunda metade das 500 voltas. Kevin Harvick aparecia na segunda posição. E agora Denny Hamlin mais uma vez era o líder. Aqui aparecia o Tony Stewart em terceiro. E vários retardatários. Esse é o problema de Bristol para os líderes, porque são retardatários constantes que aparecem na pista. Aí você acompanha o Clint Bowyer ultrapassando o Jamie Johnson. Carl Edwards começava a aparecer ali também entre os primeiros, era o 8º colocado. Esse era o Franchitti, que estava tentando ficar entre os melhores 35 para conseguir a classificação para as próximas etapas. Casey Mears recebia uma volta aqui de déficit em relação a Denny Hamlin. Estava um excelente domínio, o carro número 11. Os carros da Toyota mostrando domínio nessa temporada. Ali David Reagan era o número 6, seria o piloto que estava brigando para permanecer na volta do líder. Alan Montoya ali também entre os 15 primeiros, mas já estava recebendo. Estava correndo o risco de ser ultrapassado pelo líder, Denny Hamlin. Na 4ª posição, Kyle Busch. E aqui era o Denny Hamlin que iria ultrapassar o Pablo Montoya. 16ª posição para o Montoya. 278 voltas já tinham sido disputadas, de 500 voltas em Bristol. Paul Menard batia atrás de Dario Franchitti. E mais uma amarela era anotada. E na frente, Denny Hamlin quase também perde o controle do carro quando o Montoya tinha tentado ganhar a posição. Aí o que tinha acontecido
O Menard foi direto no carro de Franchitti. Montoya tentava recuperar a volta do líder, batia em Denny Hamlin batia em Casey Mears. E mais uma amarela aparecia. Voltamos logo após o intervalo. Speed apresenta Rolex Sport Car Series. Acompanhe o mexicano Memo Rojas e o brasileiro Osvaldo Negri na disputa pelo título da temporada 2008. Rolex Sport Car Series Miami ao vivo. Sábado, 29 de março, somente no Speed. ...340 voltas já tinham sido disputadas. Mais uma vez Tony Stewart era o líder. O Denny Hamlin, que liderava também, mostrava força no começo, não conseguia manter o ritmo depois daquela batida com Paulo Montoya. Mas iria conseguir uma grande recuperação, Denny Hamlin. E aqui vinha o Kevin Harvick atacando. Era o segundo colocado. ...158 voltas faltavam para o final. Tony Stewart e Kyle Busch lado a lado. E Tony Stewart deixava o Kyle Busch passar. Kevin Harvick começava a brigar com o Tony Stewart pela primeira posição. Kyle Busch era um retardatário. E Kevin Harvick assumia a primeira posição. E Jimmy Johnson assumia a posição de Jeff Burton. Os dois começavam a batalhar ali atrás. Aí vinha Jimmy Johnson na terceira posição. Jerry Canals ali aparecia, mecânico-chefe de Jeff Bird, Jimmy Johnson que não está conseguindo ter a temporada que teve no ano passado, onde parecia que tinha uma varinha mágica ali, o Jerry Canals, cada vez que tinha problemas. O Jimmy Johnson acenava ali a varinha mágica, o Jerry Canals, e o Jimmy Johnson voltava a ocupar as primeiras posições. Este ano a situação é muito diferente, não está tendo sucesso. Aliás, apenas o Dale Jr. faz parte hoje dos 12 primeiros
da lista dos 12 primeiros que a princípio iriam para os playoffs na equipe de Rick Hendricks. Denny Hamlin começava a recuperar posições, dá uma olhada, estava na 9ª posição, ele que tinha se envolvido naquele incidente com o Pablo Montoya. Aí você acompanha o Dale Jarrett, que se despedia, o senhor Dale Jarrett se despediu da NASCAR como piloto. Vai ter mais uma prova que ele vai participar, a prova das estrelas, o All-Star, que não vale pontos, mas é um grande piloto que se despede, ex-campeão, ex-vencedor de Daytona, ex-vencedor de Indianápolis, dizendo adeus à carreira de piloto. Tony Stewart continuava dominando. Faremos uma pausa e voltamos em seguida. ¿Quieres aprender a dar los mejores besos? Manda chapar al 2112 y desperta a todos sus ratones. Chapar al 2112 y déjalo sin aliento. Chapar al 2112. O Spitz deixa você por dentro da A1GP. Criada em 2004 para ser a Copa do Mundo do automobilismo, a A1GP chegou para revolucionar o mundo da velocidade. Nessa categoria, a competição não é entre equipes, mas sim entre países. São 22 nações correndo nas pistas de todo o mundo, com igualdade de condições financeiras e tecnológicas. Não estamos competindo com a Fórmula 1. Nós somos diferentes. Somos um carro, uma nação competindo contra outras nações. Aqui, o que mais importa é o talento dos pilotos nas pistas e a criatividade e a eficiência das equipes nos boxes. A temporada 2007-2008 é a terceira da A1GP. França e Alemanha foram as campeãs dos anos anteriores. Brasil e México brigam para levar o título dessa temporada para a América Latina. Não perca a temporada da A1GP, somente no Speed. Nuevo Siena, con todo lo que querías. De los creadores de la era de hielo. Hola. Hola. ¿Qué tal si hicieras un descubrimiento increíble y nadie te creyera? Hay personas en esta partícula. Pues yo digo que si no puedes verlo, escucharlo o sentirlo, entonces no existe. Ahora el descubrimiento más pequeño, la aventura más grande. El Dr. Seuss, Thornton y el mundo de los quién. ¿Qué tal, carnal? Volta de número 3, 82, 382 de 500. Tony Stewart mais uma vez. Era o piloto que voltava na frente.
Esse era o carro de Jeff Gordon, que nunca conseguiu pegar um bom ritmo nesta prova. Faltando 116 voltas para o final. Ali apareceu o Matt Kenseth brigando com o Dale Jr. Dale Jr., que estava ali fazendo parte dos 5 primeiros nessa temporada, estava mais uma vez fazendo um bom trabalho entre os 10 primeiros. Apareceu David Gilliland na 14ª posição. E aqui era a briga entre Dale Jr. e Matt Kenseth. Do Rob Gordon ali na frente era um retardatário. Começava a gostar do que tinha o Dale Jr. Tony Stewart ali brigava com Kevin Harvick e Kevin Harvick levava a melhor, assumia a primeira posição. Sam Hornish Jr. recebia o contato, conseguia manter o carro na pista. Casey Kane batia ali no Sam Hornish Jr. e Sam Hornish Jr. se mantinha na pista. Esse era o carro de Paul Menard na frente do Michael Waltrip. 5 voltas de déficit de Paul Menard. Paul Menard é um desses pilotos que corre graças ao patrocínio da família. Motores Menard e Paul Menard aqui na pista. Olha o Jeff Burton, que estava na 3ª posição, brigando com o Jimmy Johnson, que era o 4º. Matt Kenseth na 10ª posição, ali apareceu Eric Almirola na 8ª colocação. Denny Hamlin conseguiu ultrapassar o Kyle Edwards, assumir a 7ª posição. Impressionante a recuperação de Denny Hamlin. Faltavam 100 voltas para o final. Kevin Harvick era o líder. ...180.000 pessoas estavam acompanhando essa prova. Kevin Harvick na 1ª posição. 8 bandeiras amarelas tinham sido disputadas, tinham sido acenadas. 58 voltas baixo bandeira amarelas, ou sob bandeira amarela.
Jimmy Johnson era ultrapassado por Denny Hamlin, continuava aqui a recuperação impressionante de Denny Hamlin. Enquanto isso, o companheiro de equipe de Hamlin, Tony Stewart, recuperava a primeira posição. – 84 voltas para o final. Tony Stewart enfrentando vários retardatários ali na frente. Durante toda essa prova, impressionante o trânsito enfrentado pelos líderes. Aqui vinha Tony Stewart, aliás, Denny Hamlin, chegando cada vez mais próximo ali dos líderes. Kevin Harvick na segunda posição e Tony Stewart em primeiro. Trânsito ali de Sam Horner Jr. Sem problemas para o líder Tony Stewart. Clint Bowyer também estava tentando conseguir aqui chegar perto dos líderes. Denny Hamlin seguia a carona ali de Clint Bowyer. É a batalha pela quarta posição. Seu compacto da prova de Bristol, as 500 voltas de Bristol, e Denny Hamlin assumia a quarta colocação. Faltando 75 voltas para o final, Tony Stewart na primeira posição, Kevin Harvick era o segundo. Estamos chegando perto do final dessa prova. Faremos uma pausa e voltamos com a conclusão das 500 voltas de Bristol. Terça. É o dia da velocidade sobre duas rodas no Speed. Prepare seu capacete e sua joelheira. As competições mais importantes do motociclismo mundial. Terça, somente no Speed.
Preparar o carro. Colocar o capacete. Fritar os pneus. Não perca a terceira temporada do reality show em que quem perde a corrida, perde o carro. Kings, quarta, no Speed. Speed mostra tudo o que acontece nas pistas do planeta. Corridas ao vivo da NASCAR e das principais categorias do automobilismo. Cobertura total dos pilotos brasileiros. Programas sobre todo o universo das 4 rodas. Speed, o canal da velocidade. ...486 voltas já tinham sido disputadas, faltavam 15 para o final. Mas muita emoção ainda pela frente. Mais uma vez o final dramático. Tony Stewart estava na primeira posição, Kevin Harvick estava chegando perto em segundo lugar. E Denny Hamlin um pouco mais atrás, tentando brigar também com os líderes. Mais uma bandeira amarela iria ser acionada. E Brian Vickers chamava a bandeira amarela. Ninguém abria espaço para o Brian Vickers. E finalmente aparecia a bandeira amarela. E era uma bandeira amarela decisiva, porque os líderes, os carros de Tony Stewart e Denny Hamlin não iriam parar nos pits e Kevin Harvick iria para a troca de pneus. Brian Vickers sozinho se perdia, estava ali do lado esquerdo do vídeo e direto para o muro de contenção. Kevin Harvick entra nos pits. Você via Denny Hamlin ficando, Tony Stewart ficando. Aí aparecia o 31 de Jeff Burton, o 07 de Clint Bowyer. Os 3 carros da Richard Childress queriam fazer história aqui, por isso entrava nos pits para colocar pneus novos. Jeff Gordon também entrava para trocar os 4 pneus. E aqui estava o Kevin Harvick trocando os pneus. Ali você via o carro de Brian Vickers. Esse era Kevin Harvick com pneus novos. Ele ia vir atrás ali de Dale Jr.
Dale Jr. que queria entrar nos pits. Tony Jr. disse para ele não entrar. Tony Stewart estava na primeira posição, Denny Hamlin ali em segundo. A bandeira amarela mais uma vez era acenada, iríamos dar mais uma volta sobre a bandeira amarela, portanto faltavam uns 5 para o final, mas muito iria ainda acontecer nessa prova. E 16 é o número de Greg Biffle, que vinha ali na 5ª posição. O Júnior era o 3º colocado, mas com pneus desgastos. E aqui era o recomeço, faltando 5 para o final. Kevin Harvick entrando por dentro, ele conseguia a passagem em cima de Kevin Harvick. Enquanto isso, Denny Hamlin ultrapassava Tony Stewart. Denny Hamlin era o líder. Kevin Harvick aqui vinha atrás de Tony Stewart. Abria Tony Stewart. E aqui vinha Kevin Harvick e tiraria Tony Stewart. Tony Stewart era tirado da pista por Kevin Harvick. Aí você acompanhava o Kevin Harvick, que tinha tirado o Tony Stewart da pista nas últimas 3 voltas da prova. Iríamos mais uma vez para a prorrogação. Uma olhada aqui, o Kevin Harvick ia subir e tirava ali o Tony Stewart. Jeff Burton, com essa confusão, tinha assumido o 2º lugar e iria atacar o Denny Hamlin pela vitória.
Aí você via quando o Jeff Burton assumia a segunda posição, e esse é o carro de Tony Stewart. E depois da amarela, aqui era o recomeço. Denny Hamlin com problemas de combustível. Terminava ficando muito lento, deixou fácil a vitória para Jeff Burton. And both the Childress cars will get by him too. Hamlin's got a problem there, as well as Carl Edwards in the 99. Jeff Burton iria vencer as 500 voltas de Bristol. 3 carros da Richard Childress nas 3 primeiras posições. Richard Childress Racing has never had a 1-2 finish. They just had a 1-2-3. E a esposa de Jeff Burton fazendo a festa. And that's why they sell it out every time the Sprint Cup Series comes to Bristol. Esse é o Jeff Burton no círculo de vencedores. Dick Berggren is there. Congratulations on a job well done. Take us through those last couple of laps, Jeff. Aqui, parabéns. E o Jeff Burton falando sobre essa vitória. Harvick e Tony Stewart bateram nas últimas voltas. Foi dessa maneira como eu entrei ali na segunda posição. O Denny Hamlin teve problemas e eu agradeci e fiquei com a vitória. A pergunta é se você sabia que teria no final alguma chance de brigar pela vitória. E ele disse que sem dúvida nenhuma. Eu quero dizer que se não fosse a bandeira amarela, nunca iria vencer essa prova, mas estava contando com um bom resultado. Às vezes você tem sorte, às vezes você não tem sorte. Hoje eu tive, dizia Jeff Burton. E aí, o Kevin Harvick, fale sobre o contato com o Tony Stewart. Perdi o controle, diz o Kevin Harvick. Eu estava tentando vencer a prova, mas os spotters colocaram lenha na fogueira. Foi um bom dia para o meu carro. Parabéns para Richard Childress com as 3 primeiras posições. Falando sobre a decisão de colocar pneus novos, ele disse que foi a decisão correta. E aí está o Tony Stewart. Eu estou muito chateado, diz o Tony Stewart. Eu achei que tinha deixado bastante espaço para ele. Eu não sei o que aconteceu. Eu estou bastante chateado, dizia Tony Stewart. E desta maneira seguem os pontos. Kyle Busch ainda na primeira posição, Greg Biffle ao segundo, Kevin Harvick o terceiro, Jeff Burton, Dale Jr., Clint Bowyer, Tony Stewart, Ryan Newman, Martin Truex Jr. São os 12 que se classificariam hoje para os playoffs. Vamos ficando por aqui, por hoje isso é tudo. Muito obrigado pela audiência e até a próxima com o melhor da NASCAR no Speed. This copyrighted telecast may not be reproduced, retransmitted, or used in any form without the authorized written consent of NASCAR Broadcasting. NASCAR would like to thank all of our loyal fans for your continued support, and we hope you enjoyed today's broadcast.